Olá, muito bem-vindos a esse programa Diálogo de Expert do Onconews. Eu sou Angélica Nogueira, médica oncologista, professora da UFMG e presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Para debater comigo hoje está o Dr. Glauco Baiocchi, também membro do Grupo Brasileiro e membro diretor do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos e coordenador da gineco-oncologia do AC Camargo. Bem-vindo, Glauco. Muito obrigado, Angélica. Para mim é um prazer poder estar aqui discutindo sobre esse tema tão relevante no nosso dia. Bom, então o tema de hoje é o tema que precisa ser falado, que todo mundo tem focado necessariamente as atenções, que é a Covid-19, esse desafio imenso para toda a humanidade, e o que a gente vai chamar hoje de diálogo de experts, na verdade, o que a gente está fazendo é mergulhando na literatura à medida que ela vem sendo produzida, para a gente trazer um pouco mais de segurança para os nossos pacientes e para nós mesmos. Bom, diante da evidência existente, é o que a gente vai tentar debater um pouquinho, né, Glauco? Vou começar com uma pergunta que eu acho que tem sido corriqueira para nós oncologistas, do ponto de vista da cirurgia oncológica, Glauco. Na cirurgia oncológica ginecológica, o que você considera que é uma cirurgia que, neste momento, hoje é dia 23 de março de 2020, a gente está com recomendação de quarentena em todo o país. Hoje o Brasil tem mais de 1.500 casos, mais de 25 óbitos pela doença. Então a gente está no olho do furacão ou chegando nele. O que você, cirurgião oncológico, considera que neste momento, para os próximos 15, 20 dias, deve ser considerado uma cirurgia para ser adiada ou uma cirurgia para ser imediata? Angélica, esse tema é extremamente relevante e eu acho que a gente não deve deixar de abordar realmente, né? Eu acho que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica tem sido bem ativa em relação a esse tema, com alguns pronunciamentos sendo atualizados a cada 2 dias, 3 dias, porque realmente a gente precisa de alguma orientação, alguma base, né? Mas, de qualquer maneira, todas as sociedades elas vão ter que confiar no julgamento da equipe médica que vai realmente assistir o paciente, né? Porque vem se sugerindo, né, uma suspensão de cirurgias eletivas, né, que obviamente essa suspensão de cirurgia eletiva visa a liberação dos leitos de internação para pacientes que possam ter o COVID-19, mas o grande questionamento é o que é um reletivo para câncer, né? Essa é a grande questão. Então depende muito da avaliação de cada caso, de paciente a paciente, e a gente deve realmente sempre pensar, né, no bem do paciente e que essa suspensão não vá levar uma diminuição da chance de cura desse paciente. Tem alguns motivos até que foi base do pronunciamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, e mais um dos motivos, além de a gente realmente pensar no que é o eletivo, não é eletivo, que isso é um pouco mais complexo, mas alguns outros motivos para você suspender essas eletivas seria que alguns pacientes saudáveis nessas cirurgias eletivas, elas podem contrair o COVID durante a própria internação. A gente não sabe muito bem ainda quem tem ou não tem o COVID. Outro dado importante é que esses pacientes considerados saudáveis, né, em cirurgia eletiva, que contraíram o COVID-19 no pós-operatório, eles podem desenvolver alguns quadros mais graves por alterações imunológicas, até causadas pela cirurgia. Um terceiro motivo seria que esses pacientes teriam contraído, poderiam ter contraído essa infecção há poucos dias e ainda não saber, né, não ter desenvolvido nenhum sintoma, e a verificação e a ventilação mecânica durante a cirurgia poderia até resultar em agravamento dos casos e até disseminação desse COVID-19, né? Até tem se discutido muito se valeria a pena, nessas cirurgias eletivas que vão ser realizadas nesse período agora, pelo menos 2 dias antes, esses pacientes serem testados contra o COVID e somente serem operados caso seja negativo. Mas aí existe a grande barreira da disponibilidade que a gente tem hoje do teste do PCR. O outro motivo da suspensão seria que esses pacientes com infecção assintomática do COVID poderia transmitir, então, a infecção à equipe, né, que vai estar tratando, e até a equipe de enfermagem, que ninguém sabe que ele tem. E se tiver complicação respiratória, a gente não vai saber se essa complicação respiratória está relacionada ao próprio procedimento ou até o COVID, né? E outras
dois cenários, ou dois detalhes, seriam que ele teria, por complicações que poderia desenvolver da cirurgia, uma chance maior de ter uma complicação do COVID, que se misturaria, né? E uma questão também dos EPIs, né? Dos equipamentos de proteção individual. A gente, bloqueando, diminuindo essas cirurgias eletivas, a gente disponibilizaria um número maior de EPIs para os cuidados dos pacientes que estariam com COVID. É muito interessante que a gente está tentando, é muito importante a gente tentar antecipar esse tipo de questão, porque ainda a gente não está vivendo isso gravemente nos hospitais oncológicos, né? Então, a orientação é, paciente que você não vai ter um impacto negativo na sobrevida e chance de cura desse paciente, que você possa realmente postergar o tratamento. E na oncologia clínica, Angélica, o que vocês estão pensando sobre esse tratamento, principalmente em relação à imunossupressão, tratamento de quimioterapia desses pacientes? Em oncologia ginecológica se faz muito, né? Principalmente câncer de ovário, o tratamento de quimioterapia é base do tratamento. Bom, o momento é desafiador. Para a oncologia clínica, a gente tem o contexto ainda de que o nosso tratamento, ele diminui a imunidade das pacientes em uma grande porcentagem dos casos, e isso, na vigência, na concomitância de uma infecção, agrava muito a infecção. O posicionamento das sociedades, o posicionamento especificamente da nossa Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Glauco, é de mantermos os tratamentos oncológicos, pelo risco que isso pode trazer às pacientes, à suspensão, e porque a gente não tem, sendo estudiosos, cientistas que somos, a gente sabe que essa história pode ser mais longa do que inicialmente calculado. Então, isso pode trazer um impacto muito grande, uma suspensão do tratamento sistêmico. Bom, mas eu estou bem alinhada no seu pensamento de que a gente deve individualizar. Tem pacientes que a suspensão do tratamento sistêmico, ela determina progressão da doença imediata. Vamos colocar, por exemplo, pacientes com carcinoma epitelial de ovário em tratamento neoadjuvante. Isso tem um impacto muito significativo na chance de cura da paciente, e nesse contexto específico, a paciente necessita continuar. Ao contrário, em alguma paciente que a decisão da adjuvância teve critérios limítrofes, numa paciente idosa, eu acho que o oncologista deve, sim, apesar dessa recomendação global, ele individualizar, caso a caso, os seus pacientes. E aí eu vejo um movimento médico bastante maduro, os médicos oncologistas se colocando à disposição de atenderem seus pacientes virtualmente, evitando consultas, e para essa análise. Acho que a sociedade deve, sim, fazer definições, endossar definições maiores para grupos, mas a gente é responsável por cada paciente, isso precisa ser analisado. E tratamentos sistêmicos têm valores diferentes para pacientes distintos. A quimioterapia ela é muito valiosa em alguns cenários e muito menos valiosa em outros cenários. Num cenário de segurança, às vezes a gente opta por indicá-la, mas esse não é a questão. Eu acho que a gente deve manter aquele tratamento onde adiar tem impacto significativo na sobrevida das pacientes. Outra questão, hoje é dia 23 de março, muito provavelmente a gente vai ter novos dados, então eu acho que essa é a conduta de hoje, manter os tratamentos, mas daqui uma semana, 15 dias, outras reuniões dessas e muitos outros posicionamentos vão ser importantes. Então, acho que é fundamental para nós, profissionais, seguirmos nas redes sociais, os posicionamentos das nossas sociedades, tem muita gente envolvida tentando trazer material de boa qualidade para nos respaldar nas nossas condutas. Nessa inundação de fake news, a gente precisa se respaldar. Então, de uma maneira geral, tratamentos oncológicos sistêmicos devem ser mantidos, mas deve ser individualizado o risco, pesando risco e benefício. Acho que esse é o global que a gente deve seguir. Eu concordo plenamente com você, Angélica. É muito interessante a gente ouvir discussões, por exemplo, de pacientes que os colegas têm sugerido ir para tratamento neoadjuvante com quimioterapia, sendo que às vezes não tem nenhuma indicação de fazer isso, em detrimento da cirurgia, né, que poderia ser curativa para essa paciente. Mas lembrar que o tratamento com quimioterapia não é inócuo, obviamente. Então, eu acho que a gente tem que pensar se essa paciente, se realmente tem que pensar se isso vai impactar
se essa mudança de conduta vai impactar na vida dessa paciente e chance de cura dessa paciente. E o que a gente está vivendo, até reiterando o que você comentou, é uma mudança de paradigma em relação à telemedicina em si, né? Então, eu acho que o que a gente está vivendo é uma mudança muito interessante, onde a telemedicina que tinha sido discutida e debatida e realmente ficou colocada de lado, eu acho que a gente está voltando nesse momento, e a gente, não só nós, mas o mundo vai viver uma mudança de paradigma em relação ao relacionamento com os pacientes via web, via celular, via várias plataformas que vão até surgir para tentar nos dar suporte. E lembrar que a responsável pelo paciente é o próprio médico, né? Então, a gente sempre lembrar que acima de tudo é o relacionamento e o julgamento do médico em relação ao seu caso. Eu acho que esse é um ponto fundamental, é o segmento do paciente. Então, se a gente vai ter que individualizar as decisões cirúrgicas, a decisão do tratamento sistêmico, tentando mantê-los ao máximo dentro do padrão recomendado em cenários, em um cenário ideal, mas o segmento de pacientes, isso é consenso que a gente deve adiar. Então, pacientes que terminaram tratamento, aqueles pacientes que vêm conosco a cada 3, 4 meses, a gente deve adiar inicialmente as consultas. E aí vem a telemedicina, que muito provavelmente vai nos ajudar muito. Isso, nos últimos dias, tem ganhado apoio, uma regulamentação adequada, os nossos colegas médicos têm perguntado como forma de ressarcimento financeiro sobre isso. Acho que esse é um próximo passo, mas o primeiro passo é que atendimento de pacientes relacionado a esse cenário já está respaldado. Então, a gente que sempre teve muito trabalho nos grupos de WhatsApp, mas também agora a gente pode fazer as consultas. Eu também vejo com muito bons olhos a regulamentação disso. Acho que o próximo passo é como que também os colegas podem ser ressarcidos por este trabalho. Bom, acho que as principais dúvidas, você tem mais algum ponto, Glauco? Eu acho que nesse momento não. Eu acho que realmente a gente tem mais questionamentos do que posicionamentos a ser colocado, né? Então, eu acho que é extremamente dinâmico. O mundo é muito dinâmico. Hoje a informação é dinâmica. As sociedades estão se posicionando. Um dado interessante em relação a via de acesso, né, que se tem discutido se as pacientes seriam submetidas por via minimamente invasiva e o problema relacionado ao ar, né, ou em contato direto com a cavidade, cirurgia aberta, se isso mudaria o procedimento para esses pacientes. Então, a grande questão eu acho que para o profissional em geral, não só que vai operar esse paciente com câncer ginecológico, é também aquele que vai atender esse paciente no ambulatório e não sabe que esse paciente pode estar carreando, né, e contaminado. Então, o recado que fica realmente você deve estimular os seus pacientes assintomáticos em segmento oncológico de longa data que fiquem nos suas casas, né, e que adiem esse retorno de rotina. Pacientes sintomáticos, não. Ou os pacientes que têm um diagnóstico mais recente, esses pacientes têm que ser vistos por um profissional em alguma localidade e esses profissionais devem se proteger, né? Deve lembrar, a gente tem que se proteger, o médico tem que se proteger, que ele que vai estar na linha de frente. Nós vamos ver ao longo dos dias e semanas e meses uma grande contaminação da população, mas também dos médicos. Então, os médicos vão se contaminar, a gente vai ter um grande absenteísmo, vão ter médicos doentes, internados. Então, a gente também tem que se prevenir, que os pacientes necessitarão da gente para serem cuidados. Bom, Glauco, muito obrigada por essa dobradinha novamente. Então, a gente fecha enfatizando que na ginecologia oncológica, assim como na oncologia em geral, as cirurgias eletivas devem ser adiadas. O tratamento sistêmico oncológico deve ser mantido, mas pesando o risco-benefício e tentando, naquelas pacientes em que o risco for alto, o tratamento também ser adiado. Retornos de pacientes em segmento, neste momento, devem ser suspensos, tentarmos apoiar a telemedicina para a gente dar apoio a mais pessoas, menos suspensão de assistência, mais alternativas para a gente continuar dando assistência adequada aos pacientes. Uso rigoroso de EPIs pelos colegas e
acompanhamento rigoroso das novidades nas redes sociais, principalmente os dados das nossas sociedades médicas, para a gente ter informação de qualidade e adoção da melhor conduta. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês, se cuidem todos e até uma próxima. Muito obrigado, até uma próxima. Um grande prazer discutir com vocês. Tchau, tchau.